Questão 25, item 04. Se q de x, que é um polinômio dado por q de x, é igual a anxn mais an-1, xn-1 mais an-2, xn-2, até a ao quadrado, x ao quadrado, mais ax mais 1, sendo que a pertence aos reais menos 1, ou seja, a não pode assumir o valor 1. Então, o valor de q aplicado em 1 é a elevado a n menos 1, a elevado a n menos 1 sobre a menos 1. Três coisas vão chamar a atenção da gente. Quando eu tiver que aplicar num polinômio o valor 1, p aplicado em 1, p aplicado em 0 e p aplicado à raiz. Então, nesse caso, eu vou ter p aplicado em 1. Polinômio q, no caso, né? Aplicado em 1. Aqui está o meu polinômio q. O que a gente sabe? Quando eu tiver que aplicar 1 em uma função, em um polinômio, ele vai dar como resultado a soma dos coeficientes. Porque, veja bem, 1 elevado a n, não importa qual o valor de n, 1 elevado a qualquer número vai ser sempre o próprio 1. Então, 1 elevado a n, 1. 1 elevado a n menos 1 também dá 1. E assim sucessivamente. E 1 também é o quê? Elemento neutro da multiplicação. Então, tenho a elevado a n multiplicando 1 vai dar o próprio an. a elevado a n menos 1 multiplicando 1 vai dar o próprio a elevado a n menos 1. Assim sucessivamente. Então, o que eu observo? No fundo, quando eu tenho q aplicado em 1, eu estou tendo somas de termos em um polinômio, e esses termos vão ser o quê? Os coeficientes do polinômio. Por isso, quando eu aplicar num polinômio 1, eu vou ter a soma dos coeficientes. E outra coisa que é importante para essa questão. Na adição, tem uma propriedade que fala o quê? A ordem das parcelas não altera a soma. A soma é o resultado da soma, né? Da adição. Então, se eu começo em an mais an menos 1 até a1, agora eu vou reescrever esse polinômio ao contrário. O 1, que é o último elemento, vai ser o primeiro. O a, que é o penúltimo, vai ser o segundo elemento. O a ao quadrado, que é o antepenúltimo, vai virar o terceiro. E assim em diante. Aí, beleza. Agora que eu reescrevi q de 1 como a soma dos coeficientes, mas eu troquei a ordem, quando eu olho, eu lembro do quê? Poxa, cada elemento é como se fosse uma PG, elementos de uma sequência, de uma PG. Uma PG em que... O que é uma PG? Uma PG é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é obtido multiplicando uma razão ao valor, ao elemento anterior. Então, o meu segundo termo da minha PG vai ser obtido como? Pegando o 1, que é o elemento anterior, multiplicando a razão da PG, que é o A. Então, 1 vezes A dá A vezes A dá A ao quadrado, e assim sucessivamente. Então, Q de 1, na verdade, é a soma dos coeficientes, e no nosso caso, os coeficientes estão formando uma PG. E o que é um polinômio? Polinômio é uma soma de termos. Se esses termos são uma PG e eu estou somando esses termos, eu tenho uma fórmula, lá que a gente estuda em PA e em PG, em progressões, que é a soma dos termos de uma PG finita, que está no formulário. Então, eu posso dizer que esse polinômio Q aplicado em 1 pode ser obtido somando esses elementos de uma PG. Esses termos de uma PG. Quais são os elementos que caracterizam essa PG aqui? Vamos lá. O primeiro termo, então, o A1, vai ser igual a 1, que é esse primeiro termo. O primeiro termo do polinômio vai ser também o primeiro elemento da minha PG. A razão da PG, que é o quê? Vai ser essa constante que eu estou chamando de A. E o número de elementos, aqui que mora o... Como é que é? O pulo do gato da questão. O número de elementos dessa minha sequência não vai coincidir com o expoente do último elemento, que é o maior. Por quê? Fingimos que aqui no 1, o primeiro termo, ele tem um a elevado a 0. O expoente 0 está na posição 1. A elevado a 1, 1 está na posição 2. A ao quadrado, o 2 está na posição 3. Ou seja, a posição vai ser sempre um número maior do que o expoente. Então, se o último elemento daqui da minha PG é a elevado a n, o expoente é n, a posição que esse termo a
elevado a n ocupa é uma posição de n mais 1. Então, o número de termos da minha PG vai ser n mais 1. Então, não posso confundir o n, que é esse n que vem lá da fórmula da PG, com o n mais 1, que seria o número de termos desse polinômio, certo? Então, aqui que mora o detalhe. Então, eu posso reescrever isso. O meu polinômio que é aplicado em 1 vai ser igual à soma desses n mais 1 termos. Aí eu vou no formulário. Lá no formulário tem a soma dos termos da PG finita, que é essa fórmula. Sn é igual a A1, que multiplica Q elevado a n menos 1, sobre Q menos 1. Só substituir os valores. O A1 é 1, então não vai fazer diferença. O n, que é o número de termos da PG, na verdade vai ser n mais 1, porque eu estou configurando com o número de posição em função do expoente, então vai dar n mais 1. A elevado a n mais 1 menos 1. 1 que multiplica o numerador vai dar o AN mais 1 menos 1, né? 1 mantém em cima igual, e o A menos 1 não tem que fazer, então mantém o A menos 1 no denominador. Então, o polinômio Q aplicado em 1 vai ser a soma desses termos. E como esses termos estão em PG, vai ser a soma dos termos da PG, certo? Que é exatamente isso aqui. Aí o que a gente compara? A gente compara com aqui no enunciado, que é o Q, Q de 1, ele está dizendo que é A elevado a n menos 1 sobre A menos 1. O denominador é igual a menos 1, A menos 1. O que vai mudar é justamente esse expoente de A que está no numerador, que é A elevado a n, e na verdade a gente calculou A elevado a n mais 1. Então, o que eu tenho que saber? Que o número de termos do meu polinômio não vai coincidir com o expoente maior desse polinômio. Vai ter sempre um termo a mais. Sabendo disso, eu substituo certo e vejo que, na verdade, esse item 4 está errado, porque faltou justamente isso, A elevado a n mais 1, certo? Então, é só esse detalhe. Item 4 da questão 25, então, está errado.